Oi gente, tudo bem? Hoje é dia 27 de janeiro, é o Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto. Então eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre o Holocausto, tá? Os nazistas chegaram ao poder na Alemanha em 1933 sob o comando do Adolf Hitler. E foi nessa época que surgiram os campos de concentração. Durante o regime nazista, foram assassinados em torno de 6 milhões de pessoas, tá? A maioria judeus, mas não só os judeus. Também foram vítimas os ciganos, os comunistas, os homossexuais e os deficientes. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, que foi entre 1939 e 1945, foi o período que mais passaram pessoas pelos campos de concentração, né? E um dos muito conhecidos foi o campo de Auschwitz, né? Por lá passaram mais de 1 milhão de pessoas, tá? Então, no dia 27 de janeiro, foi o dia em que os soldados soviéticos libertaram os prisioneiros do campo de concentração de Auschwitz, tá? E aí, se você for pesquisar, já foram lançados alguns livros e alguns filmes que falam sobre isso. Sobre o nazismo, sobre os campos de concentração, né? Então, assim, tem a Lista de Schindler, tem A Vida é Bela, que é lindo, com o Roberto Benigni, que é o diretor e também atuou, né? Tem o Diário de Anne Frank, tem o Menino do Pijama Listrado, que também é muito legal, tem o livro e tem o filme. Então eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre o Diário de Anne Frank, né? Que é muito conhecido, muita gente já leu, já viu o filme, né? A Anne Frank era uma adolescente na época judia, né? Morava em Amsterdã. E a família dela teve que se esconder dos nazistas. Então eles tinham uma amiga que não era judia, não era perseguida, e escondeu eles no sótão de um centro empresarial, um edifício comercial, né? E lá eles ficaram durante um tempo escondidos, e a Anne Frank, para passar o tempo, ela acabou escrevendo um diário. Então, se você ler esse livro, você vai ver que é bem intenso, assim, né? Que ela vai descrevendo o que acontece na rua, o que eles ouvem, o que eles sentem, né? E então, misteriosamente, a família dela foi dedurada e eles foram levados para campos de concentração. Ela e a irmã dela, Margot, ficaram num outro campo, não em Auschwitz, né? No Bergen-Belsen, tá? No campo Bergen-Belsen, onde elas acabaram falecendo de tifo epidêmica, que na época era muito comum, ficava muita gente acumulada em um local pequeno, mal ventilado, sujo, né? Então, era muito comum as pessoas morrerem de doença, tá? Quem encontrou o diário dela foi essa mulher que deu abrigo para eles, né? Encontrou o diário dela e entregou para o pai dela, o Otto Frank, que foi o único sobrevivente da família, tá? E ele, então, publicou com ajuda, né, o diário dela. E ela ficou tão conhecida que ela ganhou uma estátua no museu... Deixa eu ver aqui o nome para falar para vocês. No Museu Madame Tussauds, tá? E também o próprio centro comercial onde eles se esconderam virou um museu, né? Então, se vocês forem lá no Instagram ou no Facebook do Sebo do Chico, eu fiz vários stories hoje contando um pouco dessa história dela e da família dela. Inclusive, coloquei fotos... mostrando o local onde era, tá? Tem as fotos com o local ainda original, não tinha muitos móveis e tal, mas é super legal. Ou também, se vocês quiserem, pode entrar direto no Google Arts and Culture, que é onde vocês encontram um museu, dá para entrar nos cômodos, dá para fazer o 360, é bem legal, tá? Então, vale muito a pena. Se vocês não leram ainda o diário, vocês têm que ler, tá? É muito legal, é muito bom. E a gente passa toda essa tensão junto com ela, né? Lendo o diário e vendo como as coisas funcionavam. Tá certo? Então, se você gostou desse vídeo,
curte, compartilha, se inscreve no nosso canal para receber notificação quando tiver um vídeo novo. E também deixa a sua sugestão, tá? Entra lá no nosso Instagram, segue a gente, que a gente tem tanto esse livro da Anne Frank como vários outros à venda por um preço super bom. E deixa a sua sugestão aqui ou lá, dica do próximo vídeo que vocês querem ver, tá certo? Até a próxima!